Mineirão, com mais de 50 mil torcedores, um jogo aberto, franco, mas o Cruzeiro tropeçou, né? O Cruzeiro tropeçou em casa e ficou só no empate com o Sport Recife, que é o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, com esse resultado, perdeu uma grande chance de diminuir a distância para os líderes do campeonato. A partida começou com uma notícia ruim para o time do Cruzeiro. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o meio-campo Matheus Henrique, o Mateuzinho, sofreu um choque com o atacante Derek do Sport. Levou a pior. Saiu chorando com dores na região da costela, uma região em que ele já havia fraturado ossos no ano passado. Preocupação para o Cruzeiro. Na sequência, outra lesão agora do Mateuzinho. Já aos 18 minutos, pressão do Cruzeiro. Após o cruzamento de Cauã Moraes, o jovem lateral direito do Cruzeiro fez um bom jogo. O MP10, Matheus Pereira, chutou de primeira, mas a bola bateu no pé da trave. 4 minutos depois, Gabigol mandou a bola no travessão, só que o juiz já havia marcado impedimento na origem do lance. Mesmo com a pressão do Cruzeiro, quem abriu o placar foi o Sport Recife. O Leão da Ilha, aos 40 minutos, lançamento do Mateuzinho, ex-América. O atacante Derek driblou o goleiro Cássio, que saiu atrasado. Demorou a reagir o goleiro do Cruzeiro. E aí o Derek, com o gol aberto, abriu o placar para o Sport. 6 minutos depois, já nos acréscimos, o Derek de novo recebeu livre. Tentou dar uma cavadinha, mas a bola parou no travessão do Cruzeiro. No segundo tempo, aos 13 minutos, Cruzeiro chegou ao empate com o gol dele. Gabigol recebeu o passe dentro da área, passe que veio de Matheus Pereira. O Gabigol, de perna direita, chutou colocado no cantinho para empatar o jogo. E aí, deixou o Mineirão num verdadeiro caldeirão. Gabigol voltou a marcar depois de 4 partidas. O último gol dele com a camisa do Cruzeiro foi na vitória contra o Bahia, aquele golaço lá em Salvador, quando o Cruzeiro venceu por 2-1. Com esse empate, Cruzeiro fica na terceira posição na tabela, agora 3 pontos atrás do novo líder, Palmeiras, que venceu o São Paulo com muita polêmica. Já vamos falar disso também. Uma rodada desastrosa da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Mas voltando a falar do Cruzeiro, sinal eletrônico marcando 11h45. O Cruzeiro decepcionou. Empate no Mineirão. E o Piquitito, o poeta azul, narrou dessa maneira os gols do jogo. Piquitito. E o lançamento pro Derek, pintou o gol. Cássio demorou pra sair, foi driblado. Derek bateu, é gol! Gol do Sport! Acreditem. A bola enfiada, defesa para o Derek, vem o Cássio, demora a sair. Quando saia, a bola estava mais para o Derek. Ele driblou o Cássio e de pé canhoto mandou pro fundo da rede e saiu para o abraço. Sport na frente, é verdade. 40 minutos e o gol do Sport. Derek. Matheus Pereira vai para a entrada na área, clareou, Gabigol dominou, pintou a chance do gol, é para bater, bateu. Gol! Chega no Matheus Pereira e o craque deixa Gabigol na cara do Gabriel. Ele para, pensa, traz a bola da esquerda para a perna direita e bate. Ao desvio no meio do caminho, a bola morre mansamente no fundo do gol. Gabigol sai para o abraço. E o nosso amor Cruzeiro para sempre viva. Empata o Cruzeiro, torcedor. Faz a festa, Gabigol, ele é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção, azul estrelada pela primeira vez no Mineirão. Uou, Gabigol assim, vai. Vai que eu tô de vendo, vai na fé, paixão e fé, andar com fé, voo. Que a fé não costuma falhar, tudo igual.
Tudo igual, Piquitito. Gol aos 13 minutos, né? Parecia que o Cruzeiro iria incendiar o jogo, que nada. Terminou mesmo no empate com o Sport, um gostinho bem amargo. Vamos trazer a opinião dele. Piquitito, que empatezinho amargo. Que gosto ruim ficou desse jogo entre Cruzeiro e o lanterna do campeonato, hein, Piquitito? Um gosto bem amargo, porque quando você vê Palmeiras assumindo a liderança, vira um jogo importantíssimo no clássico Choque Rei com São Paulo. Aí o Flamengo tem expulsões, não vai bem, perde na Fonte Nova em Salvador para o Bahia. Você imagina que o Cruzeiro pega o Sport, que é o lanterna, que ele vai vencer. Eu tinha comigo que poderia ser um 2-1, um 2-0. Mas hoje a bola teimou em não entrar também. Essa é a verdade. Agora, eu sinto que a cada rodada a gente vai vendo o Cruzeiro um pouco mais distante da disputa pelo título. Enquanto a matemática estiver aí, tudo bem. Mas Ceará, Santos, o Sport, o Cruzeiro, contra esses times, o Cruzeiro fez apenas 1 ponto no retorno aqui. Então, você não pode perder pontos em casa. Ah, mas faltaram 4 jogadores. Você tem um elenco que é pra isso. Mas hoje a bola teimou em não entrar, 2 vezes beijou o travessão. E no segundo tempo, com a ansiedade, time muito ansioso, faltou aquela última bola, aquele último capricho para que o Cruzeiro pudesse vencer. Hoje foi realmente um final dramático e ao mesmo tempo triste, porque todos que estavam aqui, essa torcida maravilhosa, mais de 50 mil pessoas, todos imaginavam o Cruzeiro vencendo o Sport e apenas empatou. É, empate bem amargo, viu, Piquitito? A voz celeste aqui pra você no Rádio Esportes. 11h49. Vamos ouvir os personagens do jogo. Gabigol voltou a marcar com a camisa do Cruzeiro. Ele falou sobre esse empate com o Sport Recife em casa, com o lanterninha do campeonato, hein, Gabriel Barbosa? Tem gente que vê a colocação deles, a gente trabalhou bem durante a semana, sabia que eles têm uma equipe muito forte. A gente vê que eles vêm melhorando e eles mostraram isso hoje, mas creio que a gente foi melhor em campo, a gente teve as melhores chances, bola na trave, o mais volume de jogo. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser a gente. No final, eu acho que 1 ponto também acabou sendo bom, mas claro que a gente queria a vitória, mas melhor do que perder é empatar. Com a sua experiência, a briga pelo título, Gabigol, como é que você está avaliando essa briga pelo título? Não, vai até o final. Ninguém é campeão no primeiro turno, ninguém é campeão agora. Tem muitos jogos, a gente tem feito bastante pontos. Creio eu que, como eu falei, melhor do que perder, a gente fazer 1 ponto hoje. E agora a gente tem um clássico para poder vencer. Se a gente falasse no começo do ano que a gente faria 4 pontos contra o Flamengo, vocês também não iriam acreditar. A gente teve percalços contra o Santos, contra o Sport, mas futebol é assim. Agora a gente tem os mesmos 3 pontos para conquistar na próxima rodada. E seguir trabalhando bastante. Óbvio que a gente queria ter tido a vitória, mas no final 1 ponto, quem sabe lá na frente também vai ajudar. Falar sobre um jogo que a gente foi melhor, que a gente teve as melhores chances. É claro que a gente acabou errando no gol deles, mas isso acontece, se ninguém erra também, ninguém faz gol. Fomos muito bem, eu acho que tivemos as melhores chances, tivemos volume de jogo, tivemos algumas felicidades, né? Os jogadores que entraram acabaram machucando. A gente tinha muitos jogadores suspensos, mas creio eu que no final acho que a gente foi bem. É difícil falar sobre um jogo que a gente teve praticamente 5, 6 chances para fazer o gol e não fez. É frustrante, mas como eu falei, lá na frente talvez esse 1 ponto vai fazer diferença. Muito bem, Gabigol, vamos ouvir agora um destaque importante, boa surpresa do Cruzeiro ontem. Lateral Cauã falou o que faltou ao time, ele que foi bem, mostrou personalidade, o lateral direito Cauã. Fala aí, garoto. Eu acho que o que faltou, cara, foi o melhorar o último terço ali, né? Acho que a gente deixou a desejar um pouco, criamos muito, mas não convertemos em gol, fizemos um gol no segundo tempo. Tivemos que ir atrás do placar, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho ali no terço final. Cauã, para falar sobre a sua estreia no Maracanã, né, com muita personalidade, marcando o Bruno Henrique ali no finalzinho e hoje também mais uma boa atuação. Como é que foi esse balanço, né, dessa semana da sua estreia? Como é que você está se sentindo? Parabéns.
Boa noite, obrigado. Acho que a semana vem sendo bem feliz, com responsabilidade, né? Acho que cheguei para agregar o grupo todo. Então acho que cada partida a gente tem que trabalhar para conseguir nosso objetivo. Qual que é o maior potencial que tem o Cauã para o torcedor agora, na audiência da Itatiaia? O que você pode falar para o torcedor? Sou um cara de muita personalidade. Eu acho que trabalhando, aperfeiçoando mais as coisas, acho que a gente tem muito a desejar. Então o grupo todo também é bom, então trabalhar para conseguir nosso objetivo. O zagueiro João Marcelo, que reestreou no Mineirão após um longo tempo parado, havia participado do jogo contra o Flamengo e agora projeta o próximo jogo do Cruzeiro, na semana que vem, o clássico contra o Atlético na Arena MRV. João Marcelo. Penso que é um confronto difícil, não sei se eu vou jogar, não sei quem vai jogar, mas quem quer que seja que entre vai dar o máximo pelo Cruzeiro, vai dar o melhor em campo e vai estar pronto para ajudar. Ô João, como você avalia o jogo em São Januário e também hoje, ainda voltando à sua melhor forma e esse retorno seu? Sim, foi uma lesão importante, mas graças a Deus hoje me senti muito bem, não senti dor nenhuma em relação ao joelho. Agora é ir ganhando mais minutos, mais ritmo de jogo e tô trabalhando forte para ganhar mais oportunidade, mas me senti muito bem. E essa briga pelo título, como é que você está avaliando? O Cruzeiro vem perdendo pontos em casa, né, para adversários que vem complicando e também nessa briga na frente, o Cruzeiro acaba ganhando. Como é que você está fazendo esse balanço? Acho que também não é só o Cruzeiro que está perdendo pontos. Hoje também tiveram time que perderam pontos também importantes que estavam lá na frente. Então, não é só o Cruzeiro, acho que isso acontece, é um campeonato muito difícil, complicado, vai ter jogos que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, ainda mais com uma equipe chega aqui, joga um pouco diferente pra gente, mas não faltou entrega, faltou talvez um pouco de concentração desde o início ali, mas não faltou entrega, agora é trabalhar bem, forte nessa pausa para sair com a vitória contra o Atlético. Se a gente pegar uma porcentagem de 100% na sua recuperação física, onde vocês colocaria? 100%, tô bem. João Marcelo, tá bem, mas ontem deu pra perceber ainda muito fora de ritmo o zagueiro do Cruzeiro, recuperado de uma lesão grave no joelho. O técnico Leonardo Jardim e a sua análise do jogo decepcionante, hein, mister? 1-1, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Fala aí, Jardim. A partida, eu acho que a primeira parte nós tivemos o controle do jogo, tivemos várias ações para finalizar, não o conseguimos. Não tivemos eficácia e acabamos por sofrer um golo num erro defensivo que não é nosso habitual, uma bola nas nossas costas e o adversário saiu no intervalo a ganhar. Segunda parte, tivemos que nos expor um pouco mais em termos ofensivos, partimos um pouco o jogo ficou muito mais partido, menos controle do jogo pela nossa parte, o jogo mais partido de ação-reação. E mesmo com muita emoção, com o carinho dos jogadores, não conseguimos acabar por fazer o segundo golo para conquistar os 3 pontos. Mister, o que pesou perder tantos jogadores titulares para essa partida, inclusive depois de um jogo pesado, né, que foi aquele contra o Flamengo, em relação também a esse resultado desse empate? Com certeza que o jogo com o Flamengo teve o seu impacto neste jogo, tirou-nos 4 jogadores titulares, aos 10 minutos tivemos outra vez mais um jogador que teve que sair, e com certeza só quem não está por dentro do futebol é que pode pensar que não tem influência, mas tem influência. Não é por acaso também o Flamengo nem sequer conseguiu um bom resultado nesta jornada também, porque o jogo teve um impacto muito forte e 2 dias depois só recuperar 2 dias não é fácil. E hoje também aquela malta que entrou, não é falta de qualidade, é falta de ritmo, são jogadores que têm jogado menos e que também não conseguiram se impor ao nível dos jogadores que normalmente jogam.
Técnico Leonardo Jardim aqui no Rádio Esportes. Quero te convidar aí no YouTube. Vamos exibir os melhores momentos do jogo ontem, oportunidades desperdiçadas pelo Cruzeiro. O mole que o Cássio deu. Ô Cássio, que vacilo. Demorou a sair no lançamento do Mateuzinho pro Derek. E aí o centroavantão do Sport driblou o goleiro do Cruzeiro com facilidade e fez o gol do Sport. Edu Panzi, Ale Oliveira, João Vitor Xavier, pra gente falar um pouquinho do que rolou ontem, começando por você, Ale Oliveira, que esteve ontem no Mineirão. Aliás, veio com a mesma roupa que estava ontem. Sim. Lá no estádio. Ale, jogo ruim, né? Jogo ruim do Cruzeiro, uma grande chance que o Cruzeiro desperdiçou para colar nos líderes do campeonato. Ale, boa tarde. Muito boa tarde, viu, Thiago, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. As coisas acabaram que não deram certo pro Cruzeiro. Até o Sport fez uma boa partida, evidentemente isso não é justificativa, mas o que aconteceu com o Cruzeiro é que pagou um preço alto ainda pelo jogo no Maracanã, a guerra do Maracanã em termos de intensidade, e eu conversei com alguns jogadores depois do jogo que falaram realmente da perna pesada. Isso para aqueles que foram titulares contra o Flamengo e contra o Sport. E aí, como foram várias as mudanças, né? E eu achei até que o time ficou mais técnico, mais ofensivo e tal. Os jogadores que tiveram a oportunidade, alguns inclusive se lesionaram, como o caso do Mateuzinho, né? E sentiram desgaste também, por incrível que pareça, pela falta de ritmo, né? Então, uns pela sequência, outros pela falta de ritmo, as lesões, desperdício de oportunidades, principalmente ainda no primeiro tempo, o erro da leitura da demora para sair do gol o Cássio. Então as coisas acabaram que foram acontecendo de um jeito que o Cruzeiro não conseguiu o resultado positivo que era de se esperar. E aí, meu amigo, nessa disputa tão dura com Flamengo e Palmeiras, evidentemente que você não fica imune, né? Isso aí custa muito, mas custa muito caro pro Cruzeiro, que ainda faz uma grande temporada, uma grande campanha, mas evidente que fica mais distante do título de campeão brasileiro 2025. Ô Edu Panzi, alguns pontos positivos do time do Cruzeiro. Eu destaco o lateral Cauã, né? Muita personalidade, garoto, Mineirão lotado, principalmente no primeiro tempo, não se intimidou, partindo pra cima. O Gabigol voltando a marcar com a camisa do Cruzeiro. Nesse momento no YouTube tá aí o gol de perna direita, né? Acho que o zagueirão ficou esperando o corte do Gabi pra esquerda pra bater, ele chapou com a direita, mandou no cantinho, surpreendendo a defesa do Sport. E também, né, celebrar a torcida do Cruzeiro. 50 mil pessoas, 8h30 da noite. O Cruzeiro tá muito próximo, Edu Panzi, de bater a marca de 1 milhão de torcedores em 2025 no Mineirão. Edu, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Um abraço. O time tá bem, tá ganhando, tá bem no campeonato. O torcedor vai mesmo, apoia. O horário ridículo, né, de futebol, domingo. Mesmo assim, mais de 50 mil pessoas. O torcedor esteve lá, mas o time nem tanto, né? E a gente alertava pro número de desfalques do Cruzeiro para esse jogo. Ainda que o adversário fosse o Sport, você jogar com praticamente um time misto, né? Porque o Cruzeiro iniciou ali com 6 reservas, considerados reservas. E o Cruzeiro é um dos poucos times que tem um time titular na temporada. E eram 6 ausências desse time titular. E claro que o time sentiu. E algo que eu aprendi com o Mundial de Clubes, né? Valorizar o jogo do adversário. O Sport fez um grande jogo. Derek, Mateuzinho jogaram demais, encaixou bem contra-ataques. Uma proposta muito bem definida e muito bem executada no jogo. Então há mérito do adversário, do Sport, sim. E eu queria destacar o Matheus Pereira, cara. Outro grande jogo do Matheus Pereira. Muito presente, né? Muito ativo. Tá vivendo uma fase espetacular. 8 passes para finalização, assistência de novo. Toda hora que ele pegava na bola, geralmente eram os melhores momentos do Cruzeiro na partida. Foi muito bem. Mas tem algo que me chama a atenção, Thiago. Sempre que o Cruzeiro tem uma sequência pesada de jogos a cada 3 dias, ele sente e aparecem os tropeços. Foi assim contra Santos, foi assim contra Ceará, foi assim ontem contra o Sport, independentemente da qualidade do adversário. Quando o Cruzeiro entra naquela fase que a maioria dos clubes tem tido no campeonato, que é jogar a cada 2, 3 dias, estar em campo jogando, ele sente. Ainda mais o Cruzeiro, que é uma equipe que tem por característica a intensidade. Marcar pressão na saída do adversário, jogar no campo do adversário, pesa. E você pode ver que o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor, o início de jogo do Cruzeiro foi melhor, e aos poucos o Cruzeiro foi ficando pelo caminho. E o segundo tempo do Sport, o Sport foi melhor que o Cruzeiro. Apesar daquela pressão no final do jogo, que é normal,
mas o Sport criou muito, teve oportunidades, não matou o jogo quando poderia ter matado. Até já na reta final do primeiro tempo, aquela bola no travessão do Derek, poderia ser um 2-0 ali e dificultar ainda mais. Então não foi uma grande noite do Cruzeiro. Há várias justificativas, causas, mas são pontos que não podem, né? Olhando o resultado, você não pode deixar pelo caminho. Você perder 2 pontos para o Sport, Lanterna, ainda que o Sport tenha feito um grande jogo também, não dá. E aí, para a disputa do título, vendo o Palmeiras vencer da forma como venceu, dá uma desanimada no torcedor. Mas não pode. Você tem aí jogos pela frente, tem um confronto direto contra o Palmeiras e é buscar no dia a dia, no descanso, o fôlego necessário para dar a volta por cima. É isso, o Cruzeiro agora tem o clássico da semana que vem. Fabrício Bruno tá com a seleção brasileira. Aliás, o Wellington Campos tá lá com o Brasa e o Fabrício Bruno deu entrevista. Você vai ouvir o zagueiro do Cruzeiro sobre a sua participação na seleção brasileira. Questão do Mateuzinho também, atualização no departamento médico do Cruzeiro. Emerson Pansieri, departamento médico, agora tempo para recuperar os jogadores. Como é que fica a preparação do Cruzeiro? É outro clássico na Arena MRV, hein, Pansi? Alô, Thiago, um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. A semana inicia com os jogadores do Cruzeiro sendo reavaliados pelo departamento médico. A situação do Matheus Henrique, o jogador, pode ser uma fratura na costela. E aí a preocupação, porque no ano passado o Mateuzinho, né, o Matheus Henrique, na final da Copa Sul-Americana, jogou com a fratura ali na costela, né? E ficou um tempo para se recuperar, não fez a parte final do Campeonato Brasileiro. O Sinisterra, inclusive, foi abraçado pelo técnico Leonardo Jardim também após o jogo, sentou ali no gramado, muito chateado. E é o problema na coxa esquerda, e o Jonathan Jesus deixou o campo com um problema no tornozelo. Então essas preocupações no Cruzeiro, o Christian foi apenas uma fadiga, nada muito sério. Aí tem a situação do Wanderson, que já estava no departamento médico do Cruzeiro por conta de uma lombalgia. São os problemas, é dor de cabeça pro técnico Leonardo Jardim. Segue com você, seu nome, seu bairro. Boa, Emerson Pansieri, 12h, 11 minutos. Quero também a opinião de João Vitor Xavier no programa de hoje. O que foi esse empate, hein, João? Cruzeiro deu mole, Cruzeiro deixou escapar 3 pontos que seriam importantíssimos nessa caminhada do time rumo ao título do Brasileiro, hein, João? Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada ligada no Rádio Esportes da Itatiaia. Final de semana ruim, né, Thiago, na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, um bom resultado do América. O América jogou bem, conseguiu uma grande vitória, mas na Série A deu tudo errado. Vamos começar falando do Cruzeiro, Thiago, que tinha tudo para se aproximar da briga pela ponta. Em especial pela derrota do Flamengo contra o Bahia. Era a grande chance do Cruzeiro em casa, 50 mil pessoas, Mineirão lotado, contra o Lanterna do campeonato. O time começou muito bem no jogo, metendo bola na trave, pressionando. O sentimento que a gente tinha é que o Cruzeiro atropelaria o Sport a qualquer momento. Mas o futebol não é assim. O Sport foi competente, foi capaz, aproveitou a chance que teve num vacilo da defesa do Cruzeiro, que estava desarrumada, e depois tentou ali administrar o jogo. O Cruzeiro até conseguiu o empate, mas foi um resultado ruim. Para um time que briga pelo título, empatar contra o Lanterna em casa não é um bom resultado, Thiago. A briga pelo título vai ficando complicada, vai ficando distante, em especial pela qualidade dos elencos de Palmeiras e Flamengo e pelo fato de terem, no caso do Flamengo, 1 jogo a menos, no caso do Palmeiras, 2 jogos a menos, Thiago. Vai ficando difícil, mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. O Cruzeiro tem que continuar acreditando. E se não der o título, Thiago, pelo menos o Cruzeiro volta a competir em alto nível, brigando na ponta e certamente estará na Libertadores, que é um lugar histórico para a tradição, para o tamanho e para a camisa do Cruzeiro, Thiago.